Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês quem quiser, aplicativo, comentar alguma coisa no vídeo, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fica à vontade, tá certo? E quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? Então, a oração vai começar. Querido Deus amado, que o Senhor me inspire mais uma vez, que o Espírito Santo me tome, fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Me use-me para mandar mensagem às pessoas, Senhor. Me guia, Pai, que eu seja apenas seu instrumento, Senhor. Que eu possa levar mensagem às que precisa, Pai. Que assim seja, Senhor. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que iremos ensinar, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Pai, dos Pai, dos Filhos e do Espírito. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, a gente lê na Bíblia essa frase que se encontra no Salmo 23, se não me engano. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente fala, nada vai faltar. Nada vai faltar. A pessoa vai ter tudo que quiser. A pessoa vai, vai ser parada, vai não sei o quê. É isso que está dizendo ali? Não. Primeiro, queridos irmãos, nós precisamos nos remeter à escrita original, escrita em hebraico. Na escrita em hebraico está escrito: o Senhor é meu pastor e não me faltará. A palavra nada não existe na escrita original. Então, o que quer dizer aí? O que quer dizer esta frase? Senhor é meu pastor e não me faltará. Significa que Deus não vai nos faltar, Ele não vai nos desamparar. Você entendeu? Ele não vai deixar que um justo, que um servo dele, mendigue, entendeu? Sofra consequências, né? E mais ainda, essa frase é mais profunda, né? Nessa frase ele está querendo dizer que ele não vai faltar, que ele não vai deixar de cumprir as suas promessas, as suas profecias, que ele não vai deixar de vir cumprir o que ele prometeu. Ele prometeu para Abraão que ele seria patriarca de uma grande nação, e assim é de Israel. A Isaac e depois a Jacó. Ele promete coisas, né? Falou sobre os reinos que viriam lá nas profecias, prometeu bênçãos e maldição a Israel, dependendo da escolha deles. Cumpriu o que aconteceu, né? Prometeu que viria um Salvador para libertar nos dos nossos pecados, de ter entrado nesse mundo de pecadores. Jesus veio e morreu por nós ali, cumprindo as escrituras. Jesus promete que ele vai voltar para nos buscar. Eu vou, meu pai tem muitos quartos, muitos aposentos, eu vou lá preparar. Quando eu voltar, eu vou. Quando estiver tudo pronto, eu voltarei e vou buscá-los, porque onde eu estiver, vocês também estarão, né? O próprio anjo, os anjos que estavam lá quando Jesus subiu, você falou, por que estão olhando para cima? Aquele Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma maneira que subiu. Então, a promessa, e ele vai cumprir. Ele não vai faltar com a gente. Se nós confiarmos, se nós formos obedientes, se nós formos fiéis a ele e permitirmos que ele age em nossa vida, ele não vai nos faltar. E ele vai voltar para nos buscar e vai voltar para punir também os ímpios. Então, ele não faltará. Entendeu? Ele não vai deixar de amparar aqueles que aceitam a sua ajuda. É isso que esse salmo está querendo dizer. É isso que essa passagem desse salmo, esse versículo quer dizer. E não que a pessoa vai ter tudo que quer, vai ter abundância, não, pelo contrário. Jesus nos disse que quanto mais perto dele nós estivermos, quanto mais fiéis a ele nós estivermos, mais nós vamos sofrer. Pelo contrário, porque o inimigo vai nos tentar cada vez mais, porque ele quer nos desviar do nosso caminho. Então, quanto mais você sofrer, quanto mais você for atacado injustamente, quanto mais você vê essa oposição em cima de você, pode ter certeza que o que você está fazendo o que é certo. Porque o inimigo está tentando te derrubar. E está tentando é porque você está fazendo o que é certo. Você entendeu? O inimigo ele tenta derrubar aqueles que estão no caminho certo. Quem está no caminho errado, ele vai deixar de lado. Né? Então Jesus Cristo foi muito bem claro. Aqueles que forem fiéis a ele, que
que derem a vida por ele, que fizeram tudo por ele que tiver que ser feito, vai ser perseguido, pode até ser morto, né? Você viu que os profetas, a maioria foram perseguidos, alguns foram mortos, como Isaías, que foi morto pelo rei Manassés, né? A gente viu que os apóstolos todos foram mortos, né? Com exceção de Judas, né, que se matou, os outros foram mortos, todos eles. Só João que não foi morto, mas tentaram, mas Deus não permitiu que ele morresse, né? Jogaram ele lá no fervendo e ele saiu ileso. Mas todos tentaram perseguir João, né? Você vê que Estevão, que era apenas um discípulo, um cara que estava ali pregando a palavra de Jesus, levando a mensagem de Jesus às pessoas, foi preso e apedrejado pelo próprio apóstolo Paulo, que na época era Saulo de Tarso. Depois daquilo, Deus o levanta. Você vê essa cena, essa pessoa não compreende a magnitude que é aquilo, né? Depois da morte de Judas Iscariotes, Deus, ele precisaria levantar, Jesus, aliás, né? Ele precisaria levantar um novo apóstolo no lugar de Judas. Muito provavelmente esse apóstolo era Estevão. Pela força que esse rapaz tinha, ele era um jovem, ele ter seus 18, 20 anos, pregando ali, não temendo, ele tinha uma força incrível, né? Possivelmente ele seria o escolhido para estar no lugar de Judas Iscariotes, né? Porém, e o inimigo percebeu isso. Satanás percebeu isso, por isso ele atacou Estevão lá e fez com que ele fosse apedrejado. E aí Deus fez o quê? Para responder à atitude de Satanás, de atacar Estevão daquela maneira, ele levantou o algoz do Estevão para ser apóstolo dele e levar a mensagem dele ao Senhor, que foi Paulo. Saulo de Tarso estava lá, apedrejou Estevão, né? Depois daquilo ele foi no governador, pegou cartas para que ele pudesse ter o jeito de invadir as casas e prender e matar todos os cristãos que ele encontrasse. Quando ele estava a caminho, saindo de Jerusalém para outra cidade, ele foi parado por Jesus. Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por quê? Por que me perseguiste? Naquele momento, o cavalo se assustou, ele caiu do cavalo e ficou cego, né? Depois daquilo, Jesus ordenou que levasse Saulo ao apóstolo Simão Pedro, né? E procurasse, e ele saiu na casa do Simão, o curtidor, né? E lá encontraram Pedro, e Pedro falou com ele, e aí depois houve, não sei se foi Azarias, não lembro quem foi, Abadias, não sei, que ajudou no batismo e na conversão de Paulo, que voltou a enxergar e virou um servo do Senhor e é conhecido hoje, né, como apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que mais livros escreveu na Bíblia. Vocês percebem, por exemplo, que os apóstolos escolheram Matias para o lugar de Judas. Porém, você vê que Matias nunca mais foi citado na Bíblia depois disso? Por quê? Porque quem escolheu Matias foi os apóstolos, não foi Deus. Deus escolheu Paulo. Mas para pensar, se Judas tivesse ouvido os clamores de Jesus, tivesse se arrependido, tivesse mudado o pensamento e não entregou Jesus naquela cruz, quem estaria pregando no lugar de Paulo era Judas Iscariotes, que esse trabalho ministerial iria para Judas. Então você vê como Deus mexe nas coisas. Ele mudou a situação, mas não, mas o trabalho continuou. Era para ser Judas, mas Judas traiu Jesus e fez escolhas erradas. Então Deus não poderia mais pôr Judas. Aí ele vai lá e põe Estevão. Satanás vai lá e mata Estevão apedrejado. Mas Deus vai lá, contorna a situação, pega o algoz de Estevão e põe lá para fazer o trabalho que seria de Estevão. Ou seja, nada vai impedir que Jesus faça nada que eles queiram fazer. Você pode até, por exemplo, pode vir alguém e mandar matar. A mim, por exemplo, que estou aqui levando a mensagem dele. Mas essa mensagem não vai parar. Porque se eu morro, pode ter certeza, Deus vai levantar outro para falar o que eu estou falando aqui. Assim como a morte de Judas, Deus levantou Estevão, a morte de Estevão, Deus levantou Paulo, ele levantaria outro hoje também.
Mas pode ter certeza, não sou o único a falar essa mensagem. Tem pessoas por aí pregando, levando estudos bíblicos, muita gente levando a mensagem do Senhor, alertando que o segundo advento está próximo, alertando as pessoas a servir ao Senhor de verdade, a parar de fingir que estão servindo. Tem muitas pessoas nesse caminho, pregando e levando mensagem. Eu não sou o único, pelo contrário. Né? Então, queridos irmãos, pode ter certeza, esta frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela está equivocada pela escritura dela na Bíblia, na tradução. A frase é: Senhor é meu pastor e não me faltará, ele nunca vai faltar. A vontade dele vai sempre prevalecer, como disse Mardoqueu lá para Esther, ou Mordecai, como quiser chamar. Né? Se Esther não intercedesse pelo povo de Israel, Deus arrumaria outro jeito. Mas ela receberia as consequências por não estar seguindo a vontade de Deus. Deus iria interceder pelo povo de Israel, pelos judeus, de qualquer maneira, pois ele não permitiria a dizimação do seu povo naquele momento. Por mais rebelde que tenha sido, ele não permitiria, pois Deus é o poder, e a ele pertence todas as nossas vidas. Nada acontece, nada, sem que ele permita. Ah, então quer dizer que ele permitiu que a minha cachorra falecesse há 8 meses atrás. Não é assim, não é que ele permitiu. Ele concordou, ele não queria isso, claro que ele não quer que ninguém morra, nem nenhum animalzinho. Porém, ele viu que ela estava sofrendo, ele viu que ela já estava numa idade avançada, e que para ela, qualidade de vida não existiria tanto mais. Então, para que ela ia continuar sofrendo? Então, ele fez o melhor para ela. Ah, mas é melhor para alguém morrer? É melhor. É porque as pessoas enxergam a morte como algo ruim, como algo terrível, como algo errado, né? Só que não é. A morte é uma libertação deste mundo. E é um até logo, não um Deus. Então, se você entender que você vai morrer, vai ficar descansando na sua sepultura, e vai acordar com Jesus ressuscitando você, para a sua vida eterna, se você fez o que é certo perante os olhos de Deus, você vai entender que a morte não é algo para desespero. É um até logo, e não um Deus. Agora, se a pessoa faz o que é errado, aí sim é um Deus. Mas nós temos que entender e escolher fazer o que é certo perante os olhos do Senhor. Somente Deus pode nos salvar, nos levar para a vida eterna e superar esta morte que todos temem. Tá certo? Mas pode ter certeza que nada vai deixar de acontecer, nada. Se Moisés se recusasse a ser libertador do povo de Israel, falasse não, ele falasse não vou, não quero de jeito nenhum, ele levantaria outro, ele daria um outro jeito, mas que ele ia libertar aquele povo do jeito, ele ia, com ou sem Moisés. Entendeu? É que nem, por exemplo, 2 homens disseram que eles receberam um chamado de Deus, um trabalho profético, né, missionário, e eles rejeitaram esse chamado. Eles não quiseram, eles negaram fazer o que Deus queria. Né? 2 homens falaram isso. Então, né, Deus escolheu um terceiro. Depois disso, Deus chamou uma mulher, Ellen Comer. Eu não lembro agora sobre o nome dela, né, de solteira. Depois, quando ela casou com James White, ela virou Ellen G. White. Né? Então, ela foi chamada, né, para ser uma profetisa. E ela aceitou. Então, Deus vai atrás. Isso é só um exemplo. Deus vai atrás. Qualquer pessoa, qualquer coisa que for para acontecer, segundo a vontade de Deus, vai acontecer. Que nem, por exemplo, era a vontade de Deus que a Babilônia fosse derrotada? Sim. Então, se os medo-persas se negassem a atacar a Babilônia, ele levantaria outro povo para levantar a Babilônia. Mas um povo iria derrotar a Babilônia. Tudo que ia acontecer, vai acontecer. Né? De maneira ou de outra, não ia acontecer o que tinha que acontecer. Deus vai estar sempre ali. Ele não faltará com quem é obediente a Ele. Então, por isso eu falo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque Ele nunca vai faltar. Ele vai estar sempre ali, cumprindo o que Ele promete. E Ele vai... Tudo o que acontecer neste mundo é com o aval dele. Nada que acontece
contra a vontade dele. Pode ter certeza disso. Por mais que muitas vezes pareça que o acontecimento é rude, é absurdo, é abominável, é impossível, como que Deus permitiu isso? Mas sempre tem um porquê por trás, né? Muitas vezes uma morte é porque a pessoa se negou a aceitar Jesus, não permitiu que ele intercedesse na sua vida, né? Às vezes um sacrifício de um por um bem maior. A gente sabe disso. Que Deus sabe certo com linhas tortas, né? Então é assim, queridos irmãos. Lembre-se, Deus ele nunca vai abandonar aqueles que realmente desejarem que Ele esteja guiando suas vidas. Basta vocês permitirem isso. Agora, aqueles que fingem ser cristãos, aqueles que fingem na igreja de terninho, com a Bíblia embaixo do braço, e volta para casa, joga a Bíblia num canto, tira o terno e vai para a balada, vai fornicar, vai se masturbar, vai se embriagar, vai fumar, vai maltratar as pessoas, essa pessoa não está adiantando nada. Eu não uso terno para ir na igreja, eu vou com roupa esporte. E nem levo Bíblia, né? Eu leio a Bíblia no celular. Mas eu tento fazer o que é certo. Então, eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou com uma Bíblia na mão. Não, eu vou na igreja para mostrar que eu sou de Deus, né? Mas não vou na igreja para mostrar que eu não sou de Deus. Eu não vou para mostrar para as pessoas. Eu vou na igreja porque eu quero adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus. E eu sirvo esse Deus. E eu demonstro às pessoas que eu sou de Deus com atitudes. Quando eu não como, que Deus não permite que coma. Quando eu guardo o dia que Ele permite. Quando eu honro meu pai e minha mãe. Quando eles precisam, eu estou ali para apoiá-los. Quando eu não cometo coisas erradas, quando eu não mato, quando eu não roubo, quando eu não dou falso testemunho contra o meu próximo. Você percebe? Eu honro meu Deus quando não cobiço o que não é meu, quando eu não traio o meu minha cônjuge. Eu honro a Deus quando não tenho imagens para adorar, quando eu respeito o nome do Senhor, quando eu não uso o nome dele em vão. Eu honro a Deus quando eu sigo as suas orientações, quando eu me relaciono com pessoas que são da minha igreja, da minha doutrina, daquilo que eu sigo. Eu, 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 eu sirvo a Deus quando eu olho para as pessoas com misericórdia, vejo as pessoas necessitadas e tento ajudar se eu posso. Eu honro a Deus quando eu não rejeito quem precisa. Quando eu vejo a pessoa sofrendo, tentar uma palavra de acalanto. Quando eu vejo meu pé carregado de frutas e eu vou lá e distribuo com as pessoas, reparto com as pessoas. Aí eu estou honrando, meu Deus, estou mostrando que eu sou uma pessoa de Deus. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Nós precisamos ser realmente do Senhor. Não simplesmente fingir ser o que nós não somos. Porque Deus, Ele não quer ninguém pela metade, não quer ninguém em cima do muro. E Ele está vendo quem de fato é sincero. A gente sincero em todas as igrejas, tá? Todas. E quem não é. E quem não é em todas as igrejas também. Então sejamos os sinceros que pertenceremos à igreja espiritual. Essa sim é a igreja que eu quero estar. Essa é a minha igreja, a igreja espiritual do Senhor. É essa a igreja que eu quero estar, porque é essa igreja que ele vai vir buscar. Aqueles cristãos pertencentes a essa igreja espiritual. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Obrigado por estar ao meu lado, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Esteja sempre comigo, meu Pai. Obrigado por mais esse pensamento, Senhor. Que todos possamos refletir e pôr em prática a nossa vida e sigamos a sua verdade, Senhor. Sejamos completamente seus e entenderemos sempre que o Senhor é nosso pastor e não nos faltará, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu peço que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que estão ouvindo minha mensagem, sejam inscritas no meu canal ou não, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, possam voltar do trabalho em segurança, Senhor. Abençoe essas pessoas, Pai. Tá certo, Senhor? Eu oro e peço, Senhor, que seja um fim de abençoar a todos nós. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão das frutas seja com todos nós. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, que possamos entender que Deus jamais faltará com a gente. E como diz, Jesus jamais mudou. Ele não falhará. Lembre-se disso. Quando eu falo para você, Deus era um no Velho Testamento, era carrasco, agora ele é amor, ele mudou. Não. Ele é o mesmo Deus. Ele é amor, mas ele é justiça e ele é disciplina. Então, ele não é porque ele é amor que ele vai permitir que os seus filhos, as suas criaturas, que nós fazemos o que é errado e não vai nos punir. Isso ele nunca vai fazer.
todos que fazem coisas erradas vão ser punidos. Pode ter certeza disso. Ele vai continuar sendo o mesmo disciplinador. No Velho Testamento a gente vê um Deus tentando disciplinar um povo inteiro, não uma pessoa. Só que hoje em dia nós não temos o povo do Senhor para disciplinar, nós temos pessoas. Hoje em dia não é o povo do Senhor mais, é individual. Então ele vai punir individualmente. Há uma mudança na maneira da disciplina. Mas Deus, ele nunca vai mudar. Ele é sempre o mesmo. Ele é disciplina, ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça, benevolência. Lembre-se disso. Deus nunca mudou, não. É o mesmo. A lei é a mesma, do início ao fim, e ela é perpétua. Não esqueçam disso. Um grande abraço a todos, queridos irmãos. Até mais.